Ó, mulherada, a gente tem agora as atividades finais do nosso dia. Primeiro, nós vamos lançar uma iniciativa muito legal, que é a TEIA, a Escola de Comunicação Política. Vocês viram, hoje a gente debateu com as mulheres influenciadoras, com as mulheres negras. Volta e meia o pessoal diz, a gente tem que aprender a falar. A Débora falou, tem que furar as bolhas. E eu quero chamar essa mulher negra extraordinária, que comandou muitas campanhas eleitorais, que é criativa, é foda, a Tati, para apresentar a TEIA, a Escola de Comunicação Ativista e Política, para vocês. Tatiele Pinto. Ai, obrigada, Manu. Que responsa, né, gente, ser recepcionada assim por nada menos que Manuela. E que responsa estar aqui nesse palco na frente de tantas mulheres de luta, tantas mulheres importantes. Mais cedo eu tive a oportunidade de subir aqui e contar para todo mundo que eu tenho muito orgulho de ter sido a criadora dessa abelhinha feminista. Então, tem a nossa mão, a mão das mulheres de luta, das mulheres negras, das mães como eu, em tudo que é lugar aqui nesse festival, e eu não poderia deixar de agradecer, Manu, pela oportunidade de estar aqui e lançando essa iniciativa, que é uma escola de comunicação ativista, uma escola colaborativa e gratuita para a gente entrar com tudo na disputa das redes sociais, das narrativas e do imaginário. Eu quero, em um primeiro lugar, me apresentar para vocês. Talvez nem todo mundo aqui me conheça, mas meu nome é Tatiele, eu sou publicitária. Inclusive, esse é o @ do meu Instagram, Tati Publicitária, quem quiser seguir. E eu fui uma menina, sou uma guria, como a gente fala lá no Sul, né? Que chegou até aqui a partir das oportunidades, a partir da educação. E, para além disso, hoje, inclusive, eu sou formada na URGS, eu sei que a nossa reitora maravilhosa está por aqui também, é algo que eu me orgulho muito, e isso foi fruto da luta de muitas que estão aqui. Eu também não tive só a minha formação técnica a partir da URGS, mas eu tive também uma formação política muito importante que se deu na União da Juventude Socialista e também trabalhando, tive a honra, né, de trabalhar nos mandatos da Manu. Primeiro como estagiária, ainda uma menina, né, Manu? Eu acho que a Manu me viu crescer, que agora eu já sou uma menina de 32 anos, né? E depois tive a oportunidade de ingressar oficialmente na equipe e hoje a gente segue juntas em diversos projetos, inclusive na TEIA. Mas eu estou falando tudo isso porque eu acho que tudo se conecta de alguma forma e eu acho, Manu, que é muito simbólico que a gente esteja fazendo pela primeira vez uma apresentação como essa aqui no Festival Mulheres em Lutas. Porque quando eu trabalhava com a Manu, foi num período muito difícil. Todo mundo aqui lembra que em 2018 Manu nos representou como vice-presidenta, né, candidata a vice-presidenta junto com Haddad. E eu vivi e vi, né, os bastidores disso, a Manu sofrendo muito com algo que era novo para a esquerda, né, e que ninguém compreendia direito, que era o avanço da extrema-direita a partir de uma ação automatizada, a partir dos bots, a partir de uma ação que não era orgânica. E eu me lembro que a Manu sempre batia na tecla de que aquilo não era só sobre ela. E não era, né, Manu? Era sobre todas nós, mas também era um anúncio de muito do que veio depois. Por isso que eu acho simbólico que seja isso, porque era sobre a Manu, mas era sobre todas as mulheres. Porque é assim que operam as redes de ódio no nosso país. Eles pegam aquilo que tem lastro na sociedade. Então, eles falam daquilo que são os preconceitos, os estigmas que são enraizados na nossa sociedade e trabalham com aquilo que é a disputa emocional. Hoje, muita gente da esquerda não compreende isso, e eu adorei participar e assistir aqui de algumas mesas sobre isso, porque muitas vezes acham que comunicação é só perfumaria, e não é. Hoje, a comunicação é o palco central da disputa política, e não está desconectado. Então, quando a gente vivia esse tempo, não é à toa que as mulheres foram o primeiro alvo das redes de ódio. Não é à toa que nós seguimos sendo os principais alvos da rede de ódio e é por isso que a gente está aqui apresentando a TEIA Ativista, que é para virar esse jogo, é entrar com tudo nas redes sociais, porque a gente precisa de gente formada, tecnicamente, mas também politicamente, para atuar nesse campo, onde, infelizmente, a gente está perdendo, gente. Então, eu quero convidar todo mundo a participar da TEIA, o @ é TEIA Ativista, é uma escola de comunicação
coletiva, política. É uma iniciativa minha, junto com o Manu, com o Instituto E Se Fosse Você, com o MEL, o Movimento Coletivo de Porto Alegre, o qual eu tenho a honra também hoje de coordenar a comunicação, junto com o vereador Giovanni e todo o coletivo. É também uma iniciativa da UJS, então é uma iniciativa de muita gente e que eu quero também que seja uma iniciativa de vocês. Todo mundo pode participar da TEIA, é uma iniciativa nacional, é uma iniciativa que todo mundo pode aprender e todo mundo pode ensinar. Quando vocês entrarem no formulário da TEIA, vocês vão ver que tem essas duas opções, o que quero aprender e o que quero ensinar, porque é exatamente isso. O objetivo é fazer essa verdadeira rede, e por isso que se chama TEIA Ativista, porque a gente quer articular comunicadores do Brasil inteiro para entrar com os dois pés, para botar a extrema-direita para correr nessa luta, que hoje a gente perde, mas a gente vai virar esse jogo com a TEIA. Então se inscrevam e vamos juntos com a TEIA Ativista. Obrigada, gente. Obrigada, mano. Gente, a Tati falou um pouquinho sobre a TEIA. É legal vocês saberem que logo que terminar o festival amanhã, na próxima semana, a gente já vai mandar o convite para alguma formação com vocês. Eu sei que aqui tem várias parlamentares, tem assessoras parlamentares, tem gente de organizações da sociedade civil. A gente está pensando em como conectar e qualificar, capacitar todas nós para essa batalha. A Tati é uma dessas mulheres que conjuga o olhar da política com essa ironia, né? Essa sofisticação. Vocês lembram lá atrás, há quase 10 anos, quando eu comecei a fazer uns vídeos comentando os hate que eu recebia? Aquela ideia foi da Tati, né? A Tati é criativa, é jovem, 32 é jovem, não adianta ela dizer que ela é senhora. É uma mãe de família. Aí agora ela quer ser senhora, porque ela é mãe. Não, é jovem ainda. Mas a Tati também vai conseguir nos emprestar esse conhecimento, junto conectando outras mulheres. Porque tem uma mulherada muito boa na comunicação que precisa ser conectada para se conectar com a gente que está nos outros espaços. Obrigada, Tati. Obrigada, Manu. E mais uma vez, obrigada, gente. Se inscrevam na TEIA. Vamos para cima. Tchau, tchau. Gente, agora a gente vai ter uma sequência de duas coisas muito interessantes. Vocês sabem que um dos espaços que eu mais gosto, um dos espaços que mais me faz feliz, é justamente a literatura, né? Eu coordeno um clube de leitura, tem várias participantes do clube por aqui. No clube, me dei conta da potência de algo que era privado meu, que era a literatura, para conectar mulheres, para organizar mulheres, para debater sobre as nossas questões. E hoje, o Instituto Se Fosse Você, porque a gente fez uma parceria, eu e o Instituto, nós temos o maior clube de leitura feminista do Brasil. São mais de 3.500 mulheres que debatem literatura, que debatem teoria, que debatem saídas para o nosso país através dessa mediação única que a literatura faz. Porque tem gente que acha que a literatura nos tira da realidade. Eu acho que ela nos permite enxergar a realidade, porque é mais fácil olhar como se não fosse sobre a gente, né? É ótimo quando a gente lê e se depara com uma personagem que vive violência e a gente pensa assim, nossa, coitada. Aí tem uma hora que depois a gente pensa, nossa, é parecida com a minha história, a história dessa personagem. Então agora a gente vai receber uma autora muito descolada do Brasil atual. Ela está muito ripada, o pessoal gosta dela, comenta, tem gente que odeia, tem gente que ama. Quando tem gente que odeia e ama o autor, né, Márcia? É porque o autor deu certo, né? A gente vai receber Tati Bernardi para um bate-papo. Recebam com muitas palmas, com muito afeto. Ser odiado na política é ruim, na literatura é cool, vocês entenderam? São dois lugares diferentes. Senta aqui, Tati. Tá vendo? Aqui é só as lovers, as haters não vêm. Tô protegida aqui, gostei. Tá protegida. Tô numa bolha de amor. Tu falou bolha de amor. Aí me deu vontade de dizer, aqui a nossa bolha para te proteger é de amor. Mas todo mundo aqui hoje, eu reencontrei um vídeo do Bolsonaro sendo atacado por abelhas. Aí o pessoal que trabalha comigo começou, a gente pode publicar? Eu falei, pessoal,
Será que é de bom tom? Maravilhoso. Ele tá no Mel. hospital. Evento Mel, é muito bom. Então, essa Bolsonaro- bolha de amor é singular. Ela É, não é boa. assim, pra todo mundo, de qualquer jeito. Tati, a gente tá tendo a honra de encontrar a Tati. Esse é o primeiro encontro dela com um livro novo, Sim, né? sim. Tô me achando. Não, eu nem lancei ainda e tô aqui pra falar do livro. Muito Exatamente. chique. Exatamente. A gente tô me achando. Por isso, quando eu pedi pra Rita, da editora Fósforo, pra fazer isso, ela falou, mas ela já tem um compromisso de lançamento. Eu falei, não vai ser lançamento, vai ser bate-papo. É outra categoria. A gente dá o nome bate-papo. Isso. Né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse livro, porque eu sei que nós temos uma paixão em comum, que é a Annie Ernaux. Sim. Né? E a Annie... E a gente conheceu ela juntas. A gente conheceu ela juntas Só porque a que gente ela é chique. Só que ela falava francês e eu não. Mentira. Eu fiquei atrás Márcia. dela. Ô, Márcia, olha como o nível da Tati no francês é ruim, porque eu só sei falar... Perdão, eu não sei falar francês. Era o meu ápice. Você vê como Quem eu fala tava- francês é a Márcia Tiburi, que é chique. Foi tenso o encontro. Mas A Boba da Corte, que é o teu livro que tu está lançando pela Fósforo, que é também a editora da Ani aqui no Brasil, ela tem essa pegada diferente. A Ani nos apresentou esse gênero, né, que é autobiográfico e, ao mesmo tempo, nos coloca num lugar universal. Muita gente escreve sobre si mesmo, mas ela, quando escreve sobre si mesmo, consegue nos conectar com questões gerais do nosso país, mesmo escrevendo sobre outro país, das nossas vidas, mesmo sendo sobre a vida dela. A Boba da Corte tem essa pegada? Sim, eu acho que toda mulher que escreve textos mais autobiográficos não tem como, mesmo que ela... Eu não tenho uma formação em ciências sociais, então esse livro ele não tem essa pretensão sociológica. Mas qualquer mulher que se coloca acaba sendo um livro que fala um pouco sobre ser mulher, as coisas que ela passou. Não é à toa que falam que os livros autobiográficos escritos por mulheres são livros políticos também, né? Porque se você fala de uma relação amorosa abusiva, não é um livro com pretensão sociológica, mas ele acaba servindo a isso, é um livro político também, né? Agora, de todos os que eu escrevi um sobre minha experiência com a maternidade, escrevi um sobre a minha experiência com crises de ansiedade. Esse é sobre a minha experiência de ter feito uma ascensão social, assim, né? Eu nasci ali perto do metrô Carrão, na Zona Leste, e aos 20 anos mudo para a Zona Oeste. E assim, sou uma mulher branca que nasceu numa família classe média, eu estudei em colégio particular, então também não é a trajetória da heroína, porque uma mulher branca contando a trajetória da heroína seria um livro ridículo. Ainda mais que eu tive, por ser filha única, minha família era muito simples, mas por ser filha única, era tudo muito concentrado. Então, eu fui a primeira da família que estudou inglês, sabe? Que usou aparelho nos dentes. Então, eu tive muito privilégio. Mas quando eu ascendo para a Zona Oeste, eu percebo códigos muito diferentes. Então, é um livro sobre códigos, né? Nesse lugar do humor também, né? Porque, como não tem essa pretensão sociológica, tem uma pretensão de rir desses códigos, né? Então, quando tu fala sobre isso, eu me lembro que a Annie Ernaux, ela fala que é quase uma condição de transclasse. Sim. Né? Que é um não pertencimento a lugar nenhum. Tem origem num lugar, vai para outro, no seu lugar não é mais visto, no lugar que vai também não é bem recebido. E aqui a gente tem várias mulheres que são as primeiras a estudar, as primeiras a entrar na universidade. Da minha família eu fui a primeira também. Então, e a primeira vez que eu li a Annie Ernaux, ela estava falando sobre a França, nos anos 40, e eu tive um negócio, eu falei, cara, é isso que acontece com a galera do ProUni. Essa galera não se vê em lugar nenhum. Fala com a mãe da faculdade, a mãe acha uma bobagem porque não entende aquilo, né? A partir dos relatos que eu recebia de companheiras, amigas minhas. É um pouco sobre isso, sobre esse não lugar, sobre não pertencer? A minha família é muito interessante, assim, é isso que eu conto no livro. Eu fui criada para sair de onde eu estava. E isso, numa criança de 7, 8, 9, 10 anos... não fazia nenhum sentido para mim, porque eu morava numa rua que a moça que ajudava a minha avó em casa era a nossa vizinha. Só que a gente, a minha família, os meus avós, a minha mãe, eles eram pessoas boas, generosas, mas eles tinham uma coisa assim de precisar se diferenciar, sabe? E eu não entendi o que era aquilo e me dava um mal-estar muito grande. Então, a minha família dizia assim... você mora nessa rua, você é vizinha dessas pessoas, mas a gente está fazendo de tudo para que você seja a primeira a sair.
sabe? A gente vai pagar o colégio, a gente vai... E aí, de tanto eles estimularem que eu estudasse e que eu avançasse, a hora que, obviamente, eu começo a ter um olhar mais crítico para o mundo, porque quanto mais você estuda, mais sensível você fica, mais crítico você fica. Eles começaram a falar, ih, tá metida, ih, tá achando que sabe mais que a gente. Isso era muito doido, assim, porque, filha, saiba mais que nós. Ih, tá sabendo mais que nós, tá traindo a gente. Então, esse foi o primeiro não lugar. Quando eu percebi que meus pais... minha mãe não terminou, minha mãe só fez o ginásio, não fez nem colegial. Então, quando eu entro na faculdade, eu via o orgulho dela e, ao mesmo tempo, acho que ela não vai mais querer falar comigo, ela vai achar que eu não tenho assunto. O meu pai começou a ter medo de trazer alguns assuntos. E isso dá muita solidão. E o livro O Lugar, da Annie Ernaux, fala muito dessa distância, de se distanciar, precisar, de certa forma, negar isso para poder ascender, e depois a dor que causa ter se distanciado, né? Então, esse foi o primeiro não lugar, assim. Mas, ao mesmo tempo, tu faz isso e tudo com certo sarcasmo. Eu sei que tu coloca no lugar do humor, mas eu acho que a coisa mais interessante é o teu sarcasmo, né? Inclusive porque tu ri muito de ti mesmo. Exato. Por que eu falei que a Tati era odiada? Porque eu sabia que ela ia rir disso, senão não ia falar, né, gente? Que ofensas eu não tô falando no microfone ainda, pelo menos não para vocês, nem para ela. Mas é esse sarcasmo, né? Esse é também um lugar de lidar com a tua dor. Sim. Eu fui uma mulher gorda. Toda a minha graça vem de eu rir primeiro do outro do que ele podia rir de mim. Todo o meu humor vem daí. O teu vem daí também? Eu era aquela criança equivocada, né? Porque eu usava... Não bastava eu usar o aparelho fixo, eu usava aquele que era um capacete. Acho que nem existe mais, foi proibido. Olha, eu usei, chamava freio. Freio de burro. Então eu usava o fixo, usava aquele capacete. A minha mãe, não contente, na época que eu tinha, sei lá, 8, 9, tava na moda aquele corte do Chitãozinho e Chororó. Ela fez aquele corte... Tu tem a mesma idade que eu, será? 45. Cara, eu tenho que fazer 44. Todos os nossos ridículos são iguais. Então, a gente tem o mullet com o... E aí, como eu usava esse aparelho extra-oral, o arrepiado do Chitãozinho ficava um pouco aqui, aí vinha aquele couro e um pouco aqui. Então, assim, era... Aí o meu óculos quebrou uma haste, então eu ia para a escola com uma haste só, eu usava botinha ortopédica... Não, era muito equivocada. E aí, só que eu fazia... Só para vocês entenderem o quanto o humor me protegeu. Lá para uns 14 anos, que eu já estava um pouquinho mais negociável, um pouquinho mais bonitinha, mas eu ainda era feia. Eu era igual a Fabiola, que era a menina mais bonita da escola, só que eu era ela do Mundo Bizarro. Então, a Fabíola era a menina mais bonita da escola. Eu tinha, sei lá, o olho parecido, o nariz, só que eu... Enfim, era estranha. E aí, o meu apelido ficou, durante muito tempo, Fabíola Feia. Porque eu era igual a Fabíola na versão feia. Aí vem a parte maluca. Quem vocês acham que inventou esse apelido? Eu mesma. Um dia eu olhei e falei, caramba, eu sou igual a ela, só que feia. Eu sou a Fabíola Feia. Então, ninguém me zoava, porque eu inventava os melhores apelidos para mim. E eu era amiga dos populares. Porque eu me zoava, eu fazia... Eles eram preguiçosos, eu já dava o trabalho feito para eles, me zoando. Então, mas tinha um sofrimento, claro. A gente é da mesma geração. Aqui a gente tem mulheres mais velhas que a gente e tem mulheres mais novas que a gente. E eu sempre penso que esse novo tempo do feminismo, ele tem um pouco da mágica, da potência dele, é que ele conecta gerações muito diferentes a partir da libertação dessas dores que a gente tinha que engolir, que as mais velhas não sabiam nem que era dor e que as mais novas já nascem chutando balde. Nesse processo teu claro, né? Não da Tati escritora, porque a tua trajetória é muito longa. Uma dessas... Vou chamar trajetória de sucesso, pode? É horrível, né? Você pode, se eu falar Gente, isso... trajetória de sucesso. Se alguém filmar e botar no ar eu falando, eu vou dizer que é inteligência artificial, tá? Saibam que eu vou dizer que é fake news que vocês fizeram com robô, que hoje em dia se faz tudo. Vocês já viram isso? Se faz tudo, até eu falando trajetória de sucesso. Mas nesse teu momento que tu começa a publicar mais nos grandes veículos, que os livros passam a circular mais... É também um momento de encontro com esse feminismo, não é? Sim. Então, esse teu sarcasmo, ele também é um processo de tomada de consciência do que era sofrido e tu botava meio de lado? Teve uma crítica que eu recebi uma vez que eu achei muito engraçada. Porque, assim, eu acho que tem... Você falou da coisa do odiada, né?
são, assim, é impressionante. Tem 10 pessoas que não gostam de você, o barulho que elas fazem. Sua cabeça também, né? E é uma coisa assim, eu saí do Twitter há muito tempo porque eu percebia que as pessoas que gostam do meu trabalho geralmente são pessoas interessantes que não vão ficar o dia inteiro no Twitter me odiando ou mesmo me elogiando. Elas têm mais o que fazer. Aquela galera muito esquisita que ficava ali me xingando, e tinha sempre uns 5 ou 6, levantava uma galera, porque tem fandom de hater, né? E era muito assustador. E as 2 vezes que eu fui xingada no Twitter, era só porque eu estava trabalhando. Eu tinha inventado um podcast. Essa puta inventou um podcast. Aí me xingava. Era uma coisa muito louca, assim, né? Mas aí teve uma menina que me xingou uma vez no Twitter, e ela era feminista, e ela me xingou porque ela disse assim: a Tati ri muito dela, e ela está rindo de uma mulher. Logo, ela é misógina. Aí eu falei, bom, eu tô rindo de mim porque isso é um alívio. Não é porque eu sou mulher e eu tô me escrotizando. É porque é muito gostoso você, uma outra mulher me ler e poder relaxar de uma angústia que ela tem. Né? Quando eu escrevo sobre crise de pânico e uma outra mulher tem crise de ansiedade, ela me para na rua e fala, pô, você não sabe como eu ri e aquilo me fez bem. Então, é a risada nesse lugar de conexão com o outro, né? E eu acho que dá para fazer militância com humor, né? Porque a militância geralmente é uma coisa mais séria. Mas eu não acho que por eu estar... para o meu texto ser mais sarcástico, mais ter essa preocupação de ser mais para o humor, deixa de ser militância. Até porque eu sou uma mulher escrevendo, né? Então, aí já está colocado que tem uma proximidade mais com o feminismo. A gente vive um tempo em que todas nós que militamos, que nos organizamos, aqui tem gente de todas as origens, nem todo mundo é de partido, nem todo mundo é parlamentar, tem gente da arte, tem gente do movimento de bairro, tem gente do movimento negro, tem pescadora, tem indígena, mas todas nós questionamos muito esse lugar do humor que causa dor, né? Então, eu vivi Brasília com o CQC, né? E eu via que um pouco do riso deles era da humilhação do diferente. Sim. A minha filha, que tem quase a idade da tua, ela é um pouco mais velha, ela um dia me disse assim, mamãe, só tem graça se os dois riem. E eu... Até foi o Lucas Neto que ensinou isso para ela. Valeu a pena aqueles banhos de Nutella, aquelas outras coisas horríveis, né? Mas é uma... Ele tava no momento de virada, né? Ele estava melhorando. Aí ele falou essa frase. Não, é que ele entrou, foi assim, né? Aqui era ruim, aí ele entrou rapidinho, se deu conta e voltou pro ruim. Foi rápido, Lucas. O Felipe tá se esforçando e tá lá com a gente. O Lucas é o mais novo. Não, o Lucas... Não, para as crianças, o conteúdo dele tá super bom. É. Ele faz conteúdo sobre violência sexual, né? Um monte de coisa legal. É brincadeira, tá, gente? Mas só piada. Mas assim... E foi o Lucas que tinha falado isso, né? E ela me falou aquilo. Ao mesmo tempo, tu te conecta nesse humor com lugares de dores nossos, porque a gente também ri da nossa tragédia, né? Eu fico imaginando... muitas mulheres te escrevem se identificando com esse lugar. Eu, às vezes, que eu mais gosto de ti é quando tu fala da enxaqueca, por exemplo. Tanto que tu veio ali, eu falei, eu tô com enxaqueca. Ela falou, também tem, eu sei. Ah, tu já tentou tal remédio? Já. Tudo é de uma identidade, de um lugar de horror. Sim, é a minha coisa pior, né? O meu lugar de quase morte é a enxaqueca. Enxaqueca, para dar depressão, é rapidinho. Exatamente, né? Porque é contínuo, enfim. Sim. Muita gente tem essa conexão que eu tenho contigo. Eu acho que essa conexão vem de uma facilidade que eu tenho, e até hoje eu não entendi, já tentei levar isso para terapia. Eu gosto muito de escancarar coisas. Aí acho que nem é tanto uma conexão pelo humor, mas é uma conexão assim, cara, já que eu vou falar sobre isso, eu vou realmente enfiar o pé na jaca e falar sobre isso, sabe? Então, quando eu fui falar de crise de pânico, eu fiz um livro que começava com uma caganeira minha. Falei, já que eu vou falar disso, eu vou falar de uma forma muito escancarada. E aí acho que é meio impossível não conectar, porque tá tão assim, meu Deus, essa pessoa tá se entregando de bandeja para mim, né? E isso é muito interessante, assim, porque aí eu resolvi agora já, depois dos 40 anos, que eu gosto de entrevistar, me inventei uma nova profissão. Então eu tenho um monte de podcast, videocast que eu entrevisto pessoas. E por eu já estar há 15 anos fazendo crônicas que eu tô sempre falando de mim de uma forma tão aberta, a pessoa chega no UOL lá para me dar entrevista, ela conta coisas para mim que ela fala, meu Deus, eu nunca contei isso para ninguém.
E eu acho que é porque, sei lá, a pessoa leu algumas coisas minhas. Vulnerabilidade. Eu acho que ela pensa assim, nossa, essa menina já se entregou tanto para mim sem nem me conhecer, eu vou dar uma verdadinha para ela, sabe? Eu acho que a conexão vem daí, dessa vontade de se contar que as pessoas têm, principalmente as mulheres. E a boba da corte é o lugar do encontro. A boba, no caso, é tu. A boba sou eu, sempre. Tava pensando uma maneira mais rebuscada de fazer a pergunta, mas a enxaqueca falou assim, ai, não... Manda Pô, é real. o nome do livro, né, gente? Então, e a corte é essa elite que gosta de coisas supérfluas, que valoriza códigos. Fala um pouco disso pra mim, dessa corte. Eu tive experiência com dois tipos de elite. Ah, gente. Gente, esse dog... Isso é boa energia. A gente tá tem perdido. energia boa. Gente, ele tá perdidinho. Doguinho. E quando as mulheres estão falando, ele se mete. Eu falei, olha, eu tava te protegendo, amigo. Mas aí eu tava dando uma entrevista, ele pulou na minha cara. Eu falei, o protagonismo não é teu. Tu já é do mundo animal e é macho. Não dá. Não pode. Tá vendo, Tati? Não pode. Eu tive 2 experiências com elites completamente diferentes, né? Quando eu comecei a trabalhar aos 18 anos, eu fui trabalhar em agência de publicidade. Então, primeiro eu conheci essa elite de agência de publicidade, isso no final da década de 90, que era uma coisa muito... Não sei se as pessoas aqui conhecem aquele seriado Mad Men, eram uns homens super brancos, só tinha chefe homem, ali tinha muita grana envolvida, né? Publicidade tem muita grana envolvida. E era uma elite da grana, não era uma elite intelectual. Então, primeiro eu conheci essa elite que dizia assim para mim, você tem que sentar desse jeito, você tem que comer desse jeito, você tem que falar desse jeito, você tem que se comportar desse jeito. Era uma elite que dizia que tipo de elegância eu tinha que ter, que tipo de caixinha eu tinha que caber para trabalhar naqueles lugares, para me relacionar com aquelas pessoas. Isso era muito fácil de negar, porque era algo muito escancarado, era abertamente uma coisa muito de direita. Tenho certeza absoluta que essas pessoas daquele tempo, hoje em dia, deve ser tudo bolsonarista. Naquela época ainda não tinha nome, a gente só achava que era idiota. Hoje em dia tem um nome, né? E mais do que idiota, né? Bem mais, isso que é pior. E aquilo era muito fácil de negar. Depois eu saí muito rapidamente da publicidade e virei uma escritora. Comecei a trabalhar com jornalistas, com a galera da elite intelectual. E aí eu escutava o que, na verdade, era a mesma coisa, só que dito de um jeito maquiado. Então, eles diziam assim, medita mais, liberta sua kundalini, sei lá, era um jeito, mas era a mesma coisa. Era a mesma forma de dizer, caiba na caixinha, seja elegante, não seja uma mulher da periferia, não fale como... Porque, assim, eu venho de um matriarcado de mulheres, minha avó era aquela mulher que, se era enrolada na feira, ela arrumava uma briga que a feira parava. Né? E a minha mãe, uma vez, um cara enrolou ela num banco, ela foi pedir um empréstimo e ela percebeu que ele tinha enrolado ela parou o banco. Eu cheguei 5 minutos antes da minha mãe enforcar o gerente. Então, eu venho dessas mulheres meio barraqueiras e fortes e interessantes, né? E assim, o tempo inteiro era uma coisa... E não é fácil eu escrever esse livro sendo hoje uma mulher branca, loira, que ascendeu. Eu ganhei dinheiro, hoje eu moro na Zona Oeste e tal. Mas eu queria contar essa história, só que eu precisava contar com humor. Porque o que acontece? Hoje eu percebo esses códigos em mim. Hoje eu percebo eu falando para minha mãe, ai, mãe, come mais assim. Não enche a boca de comida e manda uma Coca-Cola em cima. Não faz essa argamassa na boca. Eu comia assim até 5 anos atrás. Mas aí você começa a repetir os códigos. E eu pensei, eu tô ficando escrota igual essa galera, né? Então é um livro para rir também de mim, que comecei a imitar esses códigos. Mas, dentro da elite intelectual, eu também sofri muito a coisa de... Quando eu comecei a escrever na Folha de São Paulo, a pergunta era de onde ela saiu. Porque eu não tinha feito o Santa Cruz, o Vera Cruz, o Gracinha, que essas escolas do mundo encantado da Zona Oeste paulistana são pessoas de esquerda progressistas, mas é uma elite. E eu tinha feito colégio no Belenzinho.
Então, quando eu começo a escrever na Folha, as pessoas, mas ela não fez literatura comparada na USP com a gente. Quem é essa fulana, entendeu? Então, eu demorei muito para pertencer. Então, também tiro um pouco de sarro dessa elite. Mas, assim, também não é que eu sofri. Eu só reparava e pensava, tem códigos aqui e um dia eu vou escrever sobre esses códigos. Não dá para dizer que eu sofri, sabe? Porque eu tive muitos privilégios, então não é um livro sobre dor e tristeza. É um livro sobre rir de códigos. E tu ainda é do centro do país, né? A gente que vem... Aqui tem muita mulher do Nordeste, mulher do Norte, eu sou do Sul. Isso que o Sul é branco, majoritariamente, apesar que existem muitas mulheres negras no Sul e é uma luta grande para o reconhecimento da existência delas. A Márcia, assim como eu, também é do Sul. Quando a gente vem para cá, a gente fica escandalizado como os ricos se frequentam. Sim. Porque, na verdade, essas duas elites, elas se encontram. E né? eles não gastam... mesmo que um deles esteja absolutamente falido, ele leva uma vida de rico porque ele almoça, janta e viaja todo dia de graça com alguém. Então, ele vive... É muito protegido, assim, né? Então, eu tive uns namorados meio elite, assim, que o cara não tinha onde cair morto, mas sempre tem um sítio, uma fazenda, um almoço, um jantar, uma vernissage. Uma casa em Juqueí. Uma casa em Juqueí, um negocinho na Baleia, né? E vive cercado de um negócio que a pessoa não... E aí tem um médico na família, um advogado, um arquiteto, então não paga médico, não paga advogado, não paga arquiteto. Tá vendo? É isso. Eu falo isso de como eles se frequentam, porque no final das contas é revelador que esses códigos, essa caixa que eles querem que tu entra, pertence a muito poucas famílias. Então, às vezes, eu tô com alguma amiga minha que é desse mundo, né? Porque a política também nos permite assim, e ela começa a falar de algum homem. E aí, todas elas namoraram aquele homem. Porque todas, a gente olha, mas a fulana é da arte, a fulana é jornalista, a outra é cantora, a outra é empresária, a outra é advogada, a outra é médica. São todos primos. Gente, é uma loucura que vocês não sabem. A gente vai pegando novelo, não é, Márcia? É apavorante. Eu falo assim, mas tu também conhece o fulano? Sim, foi o cara que eu transei a primeira vez. Eu, como assim? Então é antigo, porque também tu não tá mais lavando na primeira, né? Sim. Na verdade, são 6 famílias. São 8.000 pessoas, mas são 4 famílias. E os códigos são os códigos que eles querem que todos nós tenhamos. Exato. Agora, por exemplo, tem essa coisa da cor, já viu? Eu até comprei umas roupas bege. Vocês já viram? É o nude. É o cru. Off-white. Bege é a gente que fala. Off-white. É off-white. Cada vez que a pessoa me fala off-white é branco, não é pelo menos assim um cruzinho, sabe? Eu olho e falo, cara, mas é branco, isso aqui... né? É branco uniforme de escola. Total. Então, né, tem a cor, o jeito, o brinco. É um todo, que é um todo antipopular. E é muito interessante, porque eu ia na casa, ainda vou, né? Frequento muito essa elite intelectual. Quando eu chego nessas casas, eu dou aquela cruzada de olhar com o avô. E o avô olha para mim e fala: a gente é o que luta para fazer alguma coisa, né? Aqui é tudo os desgraçados de um herdeiro. Eu sinto que eu tenho um jeito de falar que o avô, que na verdade nasceu... e que foi quem fez tudo, o resto está só ali eternamente vivendo dessa coisa do avô, eu tenho instantaneamente uma conexão com o avô. A gente tem o mesmo humor, a gente... E eles têm... E tem uma coisa que é importante. Por que queriam que eu coubesse numa caixinha? Porque a potência que eu tinha de rir deles era muito assustadora. Então, é preciso que fale menos, que fale mais contido, que não ria deles, porque é um perigo. O bobo da corte está lá para alegrar, mas ele também depois faz graça do rei, né? Então, tinha essa coisa de... Cara, a Mansa, sabe? Teve um namorado que falava pra mim, toma um remedinho pra bipolaridade, que eu acho que você vai melhorar, entendeu? Porque aí não vai rir dele, né? Só que aí já tem uns 8 livros falando mal dele, não adiantou. A Tati começou... falando que a gente conheceu junto a Annie Ernaux. E aquele foi um dos dias mais emblemáticos para mim. Só tinha elite intelectual. Porque só nós ali. duas não falávamos francês na casa. Exatamente. E, claro, quando eu falo, né, às vezes a minha filha fala, mamãe, tu não patinava? Eu falei, minha filha, eu cresci em Pedro Osório. A cidade só tinha um ginásio e a enchente quebrou o ginásio, entende? Que patinar, nem sabia o que era patins. Patins pra mim era coisa de McDonald's nos Estados Unidos, nos filmes da sessão da tarde. Imagina estudar inglês. As pessoas falam, mas tu é de classe média e não fala inglês. Que inglês que o cara fala em Pedro Osório? Exato. Né?
Não tem escola de inglês, Não, eu né? estudo inglês até hoje, porque eu não tive aquele forte na hora que tem que ter, né? Então eu tô a vida inteira estudando inglês. E vê, Pedro Osório é a cidade que eu mais gostei de morar, tá? Só pra registrar. Mas aí eu olhei aquele dia e tinha um piano. E as pessoas tocavam... É uma formação... É outro mundo. É um outro mundo. E a gente branca, convidada para esse lugar, só que é outro mundo, porque todo mundo ali falava francês e, de repente, vamos tocar um piano para alegrar a Nerno. E aí, todo retinho, e não sei o quê. Até a maneira que senta para comer, eu olho e falo, se eu sentar desse jeito... E a pouca comida. Amanhã eu tenho que fazer fisioterapia. E tem o negócio da pouca comida, É verdade, gente. eu comi antes. Né? Sabe que eu fiz isso? A minha mãe me ensinou a comer antes. Eu faço isso sempre, gente. E eu tenho outra coisa. Eu peço comida, que é pior. Aliás, várias de vocês não me trouxeram nada. A delegação do Ceará já sabe, só é bem-vinda em evento comigo se me trouxer queijo coalho, Óbvio. castanha de caju, coisas que não tem no Rio A Grande minha do Sul. mãe fala, aonde que é? Eu falo, é aqui em Genópolis. Janta antes, filha. Se garante. Forra, ela fala, vai de estômago forrado. Ó, muito o meu bom. marido, ele não é da elite, mas ele é muito bem quisto pela elite como artista. E aí ele pegou um hábito da elite que ele sempre implica comigo, que é assim... Para de tirar o pó da pessoa. Porque eu fico fazendo assim, não é que eu toco. Eu faço uma maciada que ele chama de tirar pó. Que é assim, sabe? É horrível. Agora, a inglesa que veio palestrar para... Eu espanei ela inteira ontem. Eu abraçava, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Daí eu abraçava mais ela, I'm sorry. Eu Então, já escutei que eu sou muito careteira. Teve um cara, não chegou a ser namorado, mas um erro, minha vida é cheia de erros, que falou para... um dedo podre. Um dedinho podre. Ele falou assim pra mim, você é tão bonita, mas você é muito careteira. Eu falei, que isso? Ele falou, a mulher elegante não tem tanta expressão no rosto dela. Aí eu tava até vendo esses dias que em algumas fotos eu saio igual o Máscara. Vocês lembram do Máscara? Ele era assim, né? Aí eu fui gravar um programa e falei, eu não vou mais rir que nem o Máscara. Eu lembrei desse desgraça aí desse cara e falei, eu vou ser mais elegante, né? Chegou na metade do programa, eu falei, cara, eu tô tão triste. Porque a elegância traz tristeza. Eu tava assim, Lazer. eu fui ficando triste. Eu falei, gente, eu vou sair feia na foto, mas não vou ficar triste. Sabe, uma cara assim, não dá nem pra ver que eu fiz botox, porque é aquela coisa murcha. Não dá. Eu tava te ouvindo e pensando, porque a Márcia morou na França. A França é um lugar que quando o cara vai, o cara sempre acha que tá grande. Ele tá gordo, ele tá mal arrumado, ele ri demais, ele fala alto demais. E no fundo, os códigos dessa corte, dessa elite, são códigos que fazem menção a esse mundo, né? A uma certa elite europeia. E eu sempre me lembro que o dia que eu descobri que na Revolução Russa, a elite russa não falava russo, falava francês entre si, privava em francês. E eu gosto muito de ter descoberto isso, porque todos esses códigos do ser grande, ser colorido, comer bastante, porque francês que come pouco, né, gente? Porque são magros. Comer bastante, mexer a cara, tocar nos outros, tudo isso é quase como se fosse esse mesmo ímpeto, sabe? De enfrentar... Dizem que uma das maiores revoltas do povo russo pré-revolução era isso. Eu né? vou ter que fazer o meu aqui para não ficar vendido Eles não falam a aqui. mesma língua que a gente. Sim, eles são sim. tão distantes que eles escolhem uma outra língua para comunicar. Todos esses códigos são quase como o francês Exatamente. na Rússia pré-revolucionária, né? Sim. É algo ultrajante Sim. diante do que é o Brasil, não Sim, é? muito, muito. E isso, assim, é microviolência, né? Porque por isso que esse é um livro de humor. Porque imagina, o que passou uma mulher preta, periférica. Eu sou uma mulher branca ali, muito aceita, mas só não mexe tanto o braço. Então, assim, não chega a ser uma dor, mas é ridículo, né? É isso que é... Eu precisava escrever sobre esse ridículo, né? É uma coisa, assim, de o tempo inteiro ter um refilamento, ter uma coisa para caber... E esses códigos são muito... E, assim, uma coisa que me marcou muito são essas pessoas que, com 5 anos de idade, já conhecem Roma. E a gente juntando dinheiro, fui para a Europa a primeira vez, tinha 27. Mas é uma galera que, com 5 anos, já... Ai, que saco, Europa. Né? E aí, eu conheci várias dessas pessoas que chegam aos 40, aos 50 e falam para mim... Ai, eu tirei um ano sabático para descobrir quem eu sou.
Mano, ano sabático para descobrir quem você é. Se eu parar um ano sabático para descobrir quem eu sou, meu pai não come, porque eu sustento meu pai 100%, eu sustento minha mãe 100%. Obrigada, a pessoa que sentiu que estamos juntos. Mas é uma coisa assim, eu não sei, até hoje a arte não saiu. O artista que eu sou ainda não foi revelado para mim. A pessoa está com 60 anos, porque viu Roma com 5. Aí, agora, quem luta para ir para Roma a primeira vez com os 30, já sabe quem é, né? Eu tô rindo porque quando eu deixei de concorrer e decidi que eu ia trabalhar e fazer meu doutorado, eu encontrei um badaladíssimo professor universitário e ele me olhou e falou assim: "Tu tá tirando um sabático?" Aí eu falei: "O meu sabático é a sua vida inteira, professor. Eu tô escrevendo um doutorado, tô trabalhando. O senhor viveu no sabático, então." Então você tá há 30 anos no sabático, né? Exatamente. Ó, quero agradecer muito tu topar bater esse papo com a gente. Obrigada. Muito. Obrigada. Tá todo mundo, né? E a gente vai ter... Sentem corretamente, por favor. Cruzem as pernas. Minha mãe brigava que eu sentava assim, ó. Sabe? Horrível, né, gente? Agora eu tento sentar assim, que tem que sentar de magro também. Magro, ele consegue passar. Vocês já viram? Caetano Veloso cruzando a perna, ele faz um negócio assim. Eu sentava assim, não consigo mais. Só que a coxa tem que estar magra, senão ela não encaixa. Então, minha meta é ficar assim, só que não dá. Mas, ó... a Tati vai estar aqui com a gente mais um pouco, porque a gente vai ter agora um dos momentos que me deixa mais feliz que a gente possa realizar no Mel, que é uma sessão coletiva de autógrafos. Nós temos... É quase uma feira do livro do Mel. A gente vai ter Márcia Tiburi autografando um livro que eu amo, que é Com os Pés Aniquilados, Helena Avança, na neve, lançado pela editora Nós, uma editora que lança muitas autoras importantes. Obrigada, Simone. A Márcia, que é a minha heroína, ela é a minha Helena. Quem leu, né, sabe. A gente vai ter Sohaila, que vocês ouviram ontem, a nossa autora indiana, que escreveu e lançou Do que estamos falando quando falamos de estupro. E nós teremos, porque a gente é foda, a primeira sessão de autógrafos da Boba da Corte com Tati Bernardi. Junto com isso, nós temos 18 autoras participantes do nosso festival, mulheres que escrevem, que correm para lançar os seus livros, que batem na porta das nossas editoras, que sacodem as estruturas das pequenas editoras, que andam com seus livros muitas vezes embaixo do braço e que estão junto com Tati, Márcia e Sohaila lançando os livros nessa noite. Então agora é a nossa sessão de autógrafos. Obrigada, Tati.